Estamos com uma promoção de cursos na linha Back-End, curso na verdade de banco de dados e de PHP, além de um curso que acompanha todos os nossos pacotes de programação, que é o Lógica de Programação Procedural. Então o que nós temos neste pacote? O Lógica de Programação Procedural é o primeiro curso que nós sempre oferecemos para quem não tem nenhum conhecimento de programação. Ele tem como objetivo dar os primeiros passos na lógica de programação procedural, que é o que normalmente chamam de lógica de programação nas faculdades, que é aqueles conceitos sobre variáveis, funções, fluxos de execução, comandos de entrada e saída de dados, funções, arrays, basicamente o básico para nós começarmos a construir os primeiros programas. Além disso, o que nós temos aqui nesse curso, e eu não vou seguir exatamente a ordem, nós temos os módulos de PHP, eles estão mais ou menos estão na ordem que eu recomendo que vocês vão fazendo. Tipo, eu não sei nada, o que eu faço? Bom, faz o Lógica de Programação Procedural, conceitos, PHP. Nós temos o Aprendendo Programação com PHP, que basicamente ensina os primeiros passos também da lógica de programação, mas agora diretamente na linguagem PHP. Uma das linguagens utilizadas no back-end. Inclusive, eu diria que uma das linguagens com o menor custo de aprendizagem, a que mais facilmente você consegue aprender e já começar a construir aplicações no lado back-end. E o último curso, na verdade, é exatamente a construção de um CRUD, ou seja, de um sistema muito simples de cadastro de dados no back-end. Ele tem um mínimo do que se chama de front-end, basicamente utilizando HTML e Bootstrap, mas fundamentalmente o foco dele é construir no lado back-end uma pequena aplicação de cadastro, leitura, atualização de dados. Além disso, nós temos um conteúdo mais conceitual para dar uma visão geral de conceitos sobre o que é uma linguagem interpretada e uma linguagem compilada, o que é uma variável, o que é um tipo de dado, o que é uma linguagem fracamente, fortemente tipada, conceitos básicos, mas para você ter um vocabulário, um entendimento muito introdutório sobre paradigmas de programação, sobre questões que são importantes para quem trabalha na área. E o nosso volume principal de cursos, junto com o de PHP, é a parte de banco de dados. Então, nós temos uma série de conteúdos que começam aqui no Introdução ao SQL, tanto do SQL quanto da construção de banco de dados. Inclusive, as primeiras aulas trabalham com o quê? Instalando servidores web e banco de dados. Trabalha justamente com a instalação de um banco de dados local na sua máquina, e a instalação de um banco de dados numa nuvem, na nuvem da Amazon, a AWS. Então, este curso aqui, simplesmente, que é um dos diversos cursos da nossa formação, você faz ele, você termina com um banco de dados instalado, tanto numa máquina local, se você tem, por exemplo, um Windows, ele mostra como instalar no Windows um banco de dados, quanto disponível na internet. Então, você tem uma máquina sua na internet, você usa a AWS tem 1 ano gratuito o uso de um servidor. Então, você pode, inclusive, hospedar um site, você pode, inclusive, hospedar sites de clientes lá, inclusive, só para dar um exemplo, inclusive, transferir, eventualmente, um cliente que está pagando hospedagem em algum lugar para o seu servidor e você não tem nenhum custo no primeiro ano por isso. E ali você tem, então, o seu banco de dados. Isso significa o seguinte, que os próximos cursos vão trabalhando no uso do SQL, que é a linguagem de acesso ao banco de dados, e esse último curso, que eu já mencionei, do CRUD com MVC, você pode, inclusive, instalar na web, você pode colocar, ao final desse pacote de curso, você pode ter um banco de dados rodando num computador local, na nuvem, junto com o PHP, que pode estar rodando local ou na nuvem, e com uma aplicação completa, simples, de banco de dados e de construção usando o PHP. Então, esse pacote todo de cursos, ao final, permite que você construa uma aplicação simples, mas completa, de cadastro de banco de dados, rodando inclusive na nuvem.